Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e também na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Hoje é dia de sessão ordinária. Confira os projetos que estão na pauta de votação da quinta sessão do ano. O programa Câmara Presente realiza a primeira audiência pública do ano para discutir a nova lei de zoneamento. Vigilantes de São José recorrem ao Legislativo em busca de apoio para o impasse dos salários atrasados. E coronel do Batalhão de Policiamento do Interior comenta sobre os 40 anos da corporação. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nesta quinta, os vereadores vão se reunir em mais uma sessão ordinária. Na última sessão de quinta-feira, não houve votação de projetos de lei. A pauta ficou sobrestada em função do projeto que institui o Plano de Mobilidade Urbana aqui para São José. A medida corria em rito urgente e travava os outros projetos caso não fosse votada. Como faltaram pareceres de algumas comissões, a votação do projeto e de outros que constavam na pauta ficou para a sessão desta quinta. Acompanhe. Após trancar a pauta de votação, o projeto de autoria do Executivo que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana retorna à pauta da quinta sessão do ano para análise dos parlamentares. O projeto não pôde ser votado na quinta-feira passada por falta de parecer das comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente e Transportes. A proposta prevê gestão da demanda e oferta de transporte coletivo. Outro projeto na pauta de votação, de autoria da vereadora Dulce Rita, obriga as agências bancárias a disponibilizar cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos. O texto prevê multa de R$ 5.000 em caso de descumprimento. A vereadora tem mais uma proposta na pauta, que proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no município, incluindo lixo doméstico, mato, galhos e folhas recolhidos na limpeza de terrenos particulares e vias públicas. A multa prevista varia entre R$ 500 e R$ 1.000. Também deve ser votado um projeto de lei de autoria do vereador Roberto Deleven, que autoriza a Prefeitura a inserir no conteúdo programático da Rede Municipal de Ensino matéria preventiva sobre o mosquito Aedes aegypti. Um projeto de decreto legislativo do vereador Macedo Bastos concede o título de cidadã joseense à professora Cleide Bonetti Calazans Camargo, que lecionou na rede pública por 45 anos. O vereador Valdir Alvarenga é o autor de 2 projetos que obrigam a fixação de cartazes nas repartições públicas municipais e a inserção nos carnês de IPTU da frase maltratar e abandonar animais é crime e o número da lei federal correspondente. Confira a pauta completa no site da Câmara no link Sessões Plenárias. O programa Câmara Presente retomou as audiências públicas para discutir com a população a nova lei de zoneamento. E este ano, a primeira região a receber o programa foi a região leste. Os vereadores se reuniram com a população do distrito de Eugênio de Melo. A gente confere agora como foi o encontro. A Câmara de São José dos Campos retomou as reuniões públicas do programa Câmara Presente de 2016. E o distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, foi o primeiro palco de debates com a população sobre o projeto de lei de zoneamento. O encontro foi realizado na sede da ACASEM, Associação Casa de Amparo Social Emanuel. A gente vê a população participando, a gente vê essa região do Eugênio de Melo, o distrito do Eugênio de Melo, que, como bem disse o Luiz Paulo Costa, o Distrito da Paz, discutindo se realmente o desenvolvimento que está proposto para cá, ou se o impacto que está proposto para essa região, ele é válido ou não, se a população quer isso ou não. Essa região é uma região importante para a cidade, a qual, de um lado, é um lado industrial, uma área industrial, e outra residencial, e agora virou uma zona mista, na proposta levada para a Câmara Municipal pelo Executivo. E nessa área mista, alguns conflitos, e esses conflitos que foram discutidos e colocados aqui pela população, e a Câmara agora cabe aos vereadores da Câmara Municipal a fazer essa discussão e, se tiver qualquer tipo de desejo de alteração, que possa ser feito através da apresentação de emendas através dos vereadores ou das comissões. Representantes da OAB de São José dos Campos e o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Carlos Vilhena, também acompanharam a reunião. Juliana Fisben, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, explicou aos moradores as alterações previstas para a região, no projeto de lei de zoneamento. O que para as pessoas que moram aqui está mudando é que a área ali onde tem bastante adensamento de residências, ela vai mudar para o ZM3, que é aquela zona onde pode até o NR4, que é o não residencial 4, que engloba inclusive ruído noturno. De acordo com a arquiteta,
o núcleo urbano do distrito, considerado na zona de controle de adensamento, vai sofrer alterações e passará a permitir prédios e atividades geradoras de ruído, como casas de shows e bares. Também está previsto para a região a ampliação do perímetro destinado à indústria de base tecnológica, semelhante ao zoneamento do Parque Tecnológico. O que está sendo criado são zonas do Parque Tecnológico, que são zonas que vão ter mais ou menos aquela função do parque. Lá dentro tem universidade, tem incubadora, tem empresa de tecnologia. Então essas zonas vão ter mais ou menos essa mesma função, não necessariamente estando dentro do Parque Tecnológico. Durante a reunião, os moradores apresentaram sugestões e críticas e perguntaram sobre o que o projeto reserva para a região. Também foram feitos pedidos de creches, equipamentos esportivos, asfalto, dentre outros investimentos públicos. O ex-vereador Luiz Paulo Costa, morador da região, alertou para a necessidade de um estudo de paisagem urbana para que a população possa entender o impacto das mudanças que o projeto vai provocar. Agora, eu estou sabendo que é uma das regiões da cidade que, aprovada esse novo projeto de lei de zoneamento e adotado, é uma das regiões que vai ter um maior impacto, certo? Na sua paisagem urbana, né? E eu acho que deveria haver, antes de qualquer decisão, né, deveria haver um estudo da paisagem urbana, né? Isso, inclusive, é uma recomendação do planejamento urbano moderno, né? Que exista em toda e qualquer alteração que se pretenda na paisagem urbana, que exista um estudo, né? Porque os artigos do projeto, né, são difíceis de entendimento da pessoa comum, né? Então, havendo um estudo da paisagem urbana, né, o cidadão comum também poderá verificar, certo, até visualmente, como é que poderá ficar a sua região, né? Eu acho que nós temos que batalhar muito para que isso não se estenda, que tenha atividade restritiva e não expandir atividades com impacto, entendeu? Por exemplo, você, pelo que está previsto aí na lei, qualquer empreendimento de casa noturna pode ser instalado aqui em Eugênio de Mello inteiro. Isso é um absurdo. Nossa, isso vai dar um impacto aqui que vai ser terrível para a população inteira. Nós já temos problemas aqui de segurança, de alguma série de fatores. Ainda liberar esse tipo de atividade para a região vai ser catastrófico. Eu já andei conversando com a população em outros momentos sobre a possível mudança da lei de zoneamento aqui na região. Esse foi mais um espaço, né, que a população pôde ver as mudanças, quem veio aqui pôde observar quais as possíveis mudanças, emitir suas opiniões, sua sugestão, e isso é sempre muito válido, né? Cresce todos. Além das reuniões presenciais, o programa Câmara Presente também tem disponível para consulta um link no portal da Câmara. No espaço, o público confere os encontros já realizados na íntegra e também reportagens produzidas pela TV Câmara. No canal Fala Cidadão, a população ainda pode encaminhar críticas ou propostas ao novo projeto de lei de zoneamento. Os vigilantes de São José dos Campos pedem apoio aos vereadores. De acordo com a classe, os profissionais da área estariam com salários atrasados. Alguns vigilantes vieram à Câmara reivindicar o intermédio do Legislativo nas negociações do problema. Na quarta sessão ordinária de 2016, um grupo de vigilantes que presta serviços para a Prefeitura ocupou a galeria da Câmara para protestar contra a falta de recebimento de salários desde outubro do ano passado. De acordo com o grupo, a empresa de vigilância Red Forte alega que a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelo pagamento do contrato, vem atrasando os repasses. A gente teve um enorme prejuízo com o pagamento, o 13º, férias, vale transporte e tudo. A empresa que a gente trabalhava, a Premier, ela saiu, porque a prefeitura não repassava o dinheiro para ela. Então ela pegou e foi embora, falou que ela abriu falência. Aí entrou como contrato emergencial a Rede Forte. O que acontece na Rede Forte? A Rede Forte ficou de pegar os 3 primeiros meses. E a prefeitura, a SDS, comprometeu de pagar a gente, né, tudo. Só que até agora não vimos cor de dinheiro, não. Ainda de acordo com os funcionários, um acordo teria sido intermediado entre a empresa e a Secretaria de Desenvolvimento Social para garantir vale transporte e cesta básica aos cerca de 50 funcionários, até a regularização salarial.
mas os benefícios também não teriam sido disponibilizados. O que prometeram para a gente foram cesta básica, que não vai ajudar. Você entendeu? Tem muito que está pagando pensão, é pagamento de aluguel, é pagamento de carro, é tudo isso aí. Então não vai adiantar a cesta básica. E a gente está tudo aí, ó, num prejuízo agora, não sabe quem que vai ajudar a gente. Os vigilantes querem a intervenção dos vereadores para solucionar o problema. Na tribuna, a presidente da Comissão dos Servidores criticou o atraso no pagamento. É uma empresa que também vai pelo mesmo caminho de falência, porque simplesmente a prefeitura contrata e não paga. Acho que está justo dar calote na cidade. Então eu acho que tem que ser respeitado os trabalhadores, porque ninguém trabalha de graça. E no próximo bloco o tema é segurança pública. Coronel do Comando de Policiamento do Interior comenta sobre os 40 anos da corporação. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e neste ano o Comando de Policiamento do Interior de São José dos Campos comemora 40 anos de atuação. O órgão é responsável pela segurança de São José e também de outras cidades aqui do Vale, como Taubaté e Jacareí. E para comentar um pouco da história da corporação e também sobre o trabalho da Polícia Militar na nossa região, a repórter Vivian Scatolin conversou com a Coronel Eliane Nicolucci, comandante do Batalhão do Interior. Vivian, muito boa tarde. Olá, o Comando de Policiamento do Interior completou 40 anos e eu converso com a comandante, a Coronel Eliane Nicolucci, que coordena as ações em 39 cidades aqui da região do Vale do Paraíba e também um efetivo de mais de 3.000 homens e mulheres. Obrigada pela presença, viu, comandante? Agradeço, obrigada aí pela oportunidade de estar podendo bater esse papo, né? Vou começar perguntando sobre uma novidade, né, que foi esse anúncio recente aí do começo do ano das operações integradas. Qual é a diferença em relação às operações que são feitas regularmente, rotinas? Bom, é importante que as pessoas saibam que o policiamento, quando a gente pensa policiamento, ele não é aleatório. Então, quando a viatura está patrulhando, ela não está simplesmente passando ou por acaso naquele lugar. Há todo um planejamento com base em indicadores criminais, informações oriundas das reuniões dos consegues, de denúncias, que pautam todo um planejamento de itinerário, de posicionamento, de viaturas. E somado a esse patrulhamento do dia a dia, nós temos um grupo de viaturas destinados para atender 190, a emergência, né? Então as solicitações, as demandas de emergência, e tem as operações que são feitas de bloqueio, de abordagens, né? Operações inclusive com o apoio de outros órgãos. Então, essas grandes operações, na verdade, são essas operações que já foram iniciadas o ano passado com sucesso, deu muito certo, deu bons resultados, onde a gente traz para trabalhar juntos, né, sobre o mesmo foco, mesmos objetivos. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, guardas municipais, vigilância sanitária, fiscalização e posturas, e todos vão para um determinado local onde foi mapeado com uma série de problemas e vão atuar exatamente para impactar positivamente nesse cenário, nesse ambiente. Com relação aos dados de 2015, né, comparando com 2014, houve um aumento no número de estupros, um aumento de 16%, sendo que foram 146 casos registrados em São José. Qual é o perfil desse estupro aqui? Ele é diferente de em outros lugares? O estupro aqui na região, ele tem uma peculiaridade também, porque não é aquele estupro de rua, não é aquele caso que as pessoas são atacadas na rua. A maior parte, quase que a totalidade deles acontece em ambiente familiar, dentro de casa e principalmente envolvendo pessoas conhecidas da vítima. Mas a nossa região é uma região que ela tem uma peculiaridade em relação a outras regiões. A gente tem o ano todo um grande fluxo de turistas, né? E isso, segundo cálculos que foram feitos, numa população que nós temos na região de 2.400.000 habitantes, a gente recebe todo ano mais de 40 milhões de turistas. Então, é uma população flutuante que impacta. Se a gente pegar os indicadores que nós temos e fizer a proporção também em relação à população flutuante que nós temos, são indicadores baixos. São José, por exemplo, tem pouco acima de 8 homicídios por 100 mil habitantes. Uhum. A gente mencionou aqui homicídio, né? Homicídio, latrocínio também teve um aumento no número de vítimas entre 2014 para 2015. Esse crime está relacionado, na sua maioria,
ao tráfico de drogas? Quando a gente faz uma análise qualitativa, a gente percebe que a questão das drogas é extremamente grave e em torno desse problemática das drogas, a gente tem crimes graves como homicídio, latrocínio, roubo, né? Porque muitas vezes o dependente de drogas ou a pessoa que trafica, que acaba tendo dívidas em razão do tráfico, ela acaba recorrendo a outros crimes para poder pagar uma dívida, para poder levantar dinheiro, para poder manter o vício. Então, a questão do tratamento do usuário de entorpecente, a questão de políticas públicas capazes de prevenir que as pessoas façam uso e reduzir essa dependência química é extremamente importante desse cenário. E quando a gente fala de tráfico e crime organizado, claro que entra em cena a inteligência da polícia. Mas não é só a inteligência que conta, o cidadão comum também pode contribuir. Como que ele pode fazer? Olha, as denúncias hoje têm sido um aliado extremamente importante da polícia. E denúncia anônima. É importante que as pessoas saibam que denúncia anonimamente mesmo. Não nos interessa saber quem é que está passando a informação, nos interessa a informação. E para isso tem vários canais. O próprio 190, quando o crime está acontecendo um determinado tráfico, alguma coisa naquele momento, a pessoa pode estar ligando o 190. Quando é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa continuada, ou uma denúncia de um abuso numa casa, percebe-se que há indícios de maltrato familiar, aquela coisa continuada, tem os 181, que é o Disque Denúncia, e tem o webdenuncia.org.br. Nesses 40 anos, né, do comando aqui em São José, sediando, né, como sede do Comando de Policiamento do Interior, o que a gente pode destacar como avanço? Tantos avanços, a começar pela questão de produtividade da estatística, né? A gente percebe que nós tivemos nos últimos 15 anos um aumento grande da população. Tivemos um aumento mais que duplicou a frota de veículos da região e proporcionalmente a esses aumentos, os indicadores de crime têm se mantido estável ou até reduzidos. Então, quando a gente pega, por exemplo, roubo de veículos em São José e na região, caiu bastante em relação até ao aumento. Mesmo em números absolutos, tem caído graças a tecnologias que têm sido agregadas à polícia, né, a questão da segurança pública. A questão de criação de novas unidades na nossa região. Então, nós tivemos a criação do 3º BAEP, o 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o ano passado, que é o nosso filho caçula, né? O próprio grupamento de patrulha aérea, hoje, ele tem mais uma aeronave que está dedicada à questão de resgate aeromédico, junto com o programa GRAU, integrado ao SAMU. Então, o cidadão, ele ganhou muito com a questão da qualidade de resgate e atendimento aeromédico, está em boas mãos, com certeza. E um projeto que está sendo trabalhado já há alguns anos e que vai provavelmente inaugurar, né, em 2018, 2019, é o grande Copom regionalizado, modelo Centro Integrado de Controle e Comando, um modelo moderníssimo que existe em países de primeiro mundo, em que ele congrega uma tecnologia de ponta de primeiro mundo, né, na parte de comunicação, de monitoramento, e o mais importante, ela traz trabalhando de forma sinérgica, todas as instituições, órgãos relacionados à segurança pública e também à defesa civil. Esse é uma notícia interessantíssima porque é um investimento acima de 40 milhões de reais que vai ser feito aqui em São José dos Campos, visando atender toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Bom, parabéns pelos 40 anos, né, do comando. E, bom, nós ficamos por aqui, agradecemos a presença, todas as informações prestadas e até a próxima. Muito obrigado, Vivian, e também a Coronel Nicolucci. E tem esporte no Diário no próximo bloco, hein? No Giro Esportivo você confere os resultados dos jogos desta quarta. Teve rodada dupla no futebol e ainda disputa no basquete. É daqui a pouco, hein? Muito boa tarde, estamos de volta com o Diário Legislativo. E se você está em busca de emprego aqui em São José, acompanhe agora as vagas disponíveis no Pátio da cidade. É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, chapista de lanchonete, babá, confeiteiro, esteticista,
montador de veículos, professor de geografia, professor de inglês e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Para quem curte uma boa música, São José dos Campos tem muitas opções para animar essa quinta-feira, hein? Confira na nossa agenda cultural. Nesta quinta, tem show da cantora Limaria. A artista do Vale do Paraíba tem um repertório baseado em samba, bossa, baião e entre outros ritmos. O show começa às 7 da noite, num bar na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. A entrada é livre. No Sesc, o percussionista e baterista carioca Robertinho Silva interpreta composições autorais e clássicos da MPB. Ele sobe ao palco acompanhado por Gilson Oliveira e Gilia de Lima. O show é às 8 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00. E ainda nessa quinta, tem tributo à banda Charlie Brown Jr. O grupo Bocas Ordinárias relembra sucessos da banda. A apresentação vai ser numa casa de shows que fica na Praça Gastão Vidigal, número 4, próximo ao Tênis Clube. Ingressos a partir de R$ 20,00. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta-feira. A tarde desta quinta-feira deve ser de chuva. O calor continua na cidade. A máxima chega aos 32 graus, mínima 21. Já na sexta, o sol deve aparecer por entre as nuvens pela manhã. De tarde, as chances de chuva são grandes, 90%. As temperaturas sobem um pouco e a máxima atinge 33 graus, mínima 19. Hoje no Giro o assunto é o desempenho das equipes joseenses nos jogos desta última quarta. Os times de futebol masculino e feminino jogaram em casa, rodada dupla no Martins Pereira, e o basquete de São José enfrentou o Brasília pela 22ª rodada do NBB. O repórter Daniel Melo tem os detalhes das partidas e é com você, Daniel. Como foi o desempenho aí dos times de São José? Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o nosso giro desta quinta-feira começa falando do basquetebol. E se você pensa que só o Corinthians teve problemas com a falta de energia elétrica em competições oficiais, está enganado. Conforme você vê nas imagens aí, o ginásio Lineu de Moura ontem ficou às escuras um pouco antes da partida entre São José e Brasília. E esta partida teve que ser feita nesta quinta-feira às 11 horas da manhã. A repercussão deste duelo você confere aqui no Diário Legislativo. Falando dos outros resultados do NBB desta quarta-feira, o Macaé acabou vencendo por 88-79 o Vitória e o Flamengo, vejam só, perdeu por um pontinho para a equipe do basquete cearense no Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro. Com este resultado, você vê a classificação na tela. O Bauru agradece e continua na liderança, tem 38 pontos e o segundo colocado é o Flamengo, com este vacilo, tem 36 pontos, 80% de aproveitamento. E o assunto agora é futebol feminino. A quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro definiu as 8 equipes que vão para a segunda fase da competição. E o São José conseguiu a sua vaga e com goleada. Veja só. São José recebeu o Caucaia do Ceará no estádio Martins Pereira e aplicou uma sonora goleada. Primeiro gol você confere aí, essa bela jogada da Gláucia, desviando da goleira e marcando o primeiro do São José. E para fechar a goleada, escapada pelo lado direito, cruzamento para dentro da área e Ludmila fechou o placar. São José 6, Caucaia do Ceará 2. Com este 6-2 das meninas da Águia, a tabela de classificação desta primeira fase ficou assim. O Foz Cataratas conseguiu a sua classificação antecipada, teve 12 pontos, venceu 4 vezes. O São José ficou com a segunda colocação, 9 pontos, e vai para a segunda fase da competição no grupo 6, junto com o Corinthians, o Flamengo e o Iranduba do Amazonas. Já na Série A3 do Campeonato Paulista, na noite de ontem, as duas equipes de São José vieram com derrota. Veja como foi o jogo da Águia do Vale no estádio Martins Pereira. Logo no primeiro minuto, a Águia do Vale acabou tomando o seu primeiro gol. Depois da cobrança de falta, Tavares acabou desviando de cabeça e fazendo 1-0 Atibaia.
O segundo gol do Atibaia saiu dessa bela jogada de Robson. Pela lateral direita, acabou mandando esse chute de longa distância que encobriu o goleiro Rafael. 2-0 Atibaia. E a noite não era mesmo da área. Depois desse cruzamento, Iago, aos 2 minutos do segundo tempo, acabou fechando o marcador. Final, Atibaia 3, São José 0. Já o São José dos Campos Futebol Clube não teve a melhor sorte. Acabou perdendo por 2-1 para a Internacional de Limeira ontem à noite no Limeirão, no estádio Major Lesvi Sobrinho. As duas equipes caíram na tabela de classificação. O São José Esporte Clube de 8º agora é o 13º, tem somente 8 pontos. E o São José dos Campos Futebol Clube está em 18º, na zona de rebaixamento, só tem 3 pontinhos na competição. Na próxima rodada, no domingo, às 4 horas da tarde, no Martins Pereira, o São José Esporte Clube, a Águia do Vale, recebe a Locomotiva, a equipe do Noroeste de Bauru. Já o São José dos Campos Futebol Clube pega o tapete preto do interior paulista e vai até Fernandópolis, onde encara às 5 horas da tarde do sábado a equipe da casa, precisando de uma vitória. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações, e o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.